E aí, pessoal, vamos hoje iniciar o nosso estudo de fração, tá? Dentro desse estudo de fração, vamos iniciar com a ideia de fração, tá? Para isso, é importante saber que tudo que nós estudamos dentro da matemática e qualquer outra disciplina surgiu, claro, da necessidade do homem, tá? E a fração não é diferente, ela surgiu da necessidade de representar uma medida que não tem uma quantidade inteira de unidades, isto é, da necessidade de se repartir a unidade de medida. Os egípcios eles só conheciam as frações com o numerador 1, tá? E esta era a forma que eles usavam para representá-las. Olha aqui, como vocês podem observar aqui, ó, tá? É a forma que eles escreviam, ou seja, representavam uma fração, onde essa parábolazinha aqui, essa elipsezinha aqui, ó, era o numerador e esses tracinhos aqui era o denominador, como vocês podem ver, ó, 1/6. Cada 10 tracinhos desse na vertical era um arcozinho desse daqui, tá? Então aí era a forma, só para mostrar para vocês a forma que os egípcios utilizavam para representar as frações. E eles só conheciam, mais uma vez, as frações com o numerador 1, ou seja, uma parte dividida em uma quantidade, tá? Essas medidas que nós acabamos de mostrar para vocês, essas medidas fracionárias, eles não são números naturais como vocês estudaram anteriormente, tá? Eles são exemplos de números chamados de números racionais, que pertencem a outro conjunto numérico. A ideia de fração como parte de um todo, porque a fração ela se apresenta para a gente como várias ideias. Uma delas é como parte de um todo. Vejam só, vamos representar algumas frações utilizando papel e lápis de cor, tá? Recortamos uma tira de papel assim, tá? Como vocês podem ver na figura aí, tá? Dobramos, imagine vocês aí, dobramos essa tira de papel ao meio, obtemos duas partes iguais. No caso, cada parte obtida representa a metade ou um meio da tira, como vocês podem ver aqui agora. Esse tracinho aqui representa a divisão, ou seja, a dobradura que eu pedi para vocês fazer, de uma parte, ou seja, de um todo, onde eu posso representar essa parte aqui como sendo um meio, tá? E essa outra parte aqui como sendo um meio. Recortamos outra tira de papel. Utilizamos essa tira em 3 partes iguais. Cada parte da tira inteira representa a terça parte ou 1/3 da tira. Vamos ver aqui. Vamos repartir isso aqui agora em 3 partes. Então essa daqui é uma de 3. Essa daqui também é uma de 3. E essa daqui é o que? Uma de 3, tá? Recortamos agora a tira de papel, dobramos ao meio e a seguir novamente ao meio. Cada parte da tira inteira representa a quarta parte ou 1/4 da tira. Então vamos lá. Repartimos ao meio e cada uma dessas partes repartimos ao meio. Então nós vamos ter aqui uma de 4, uma de 4, ou seja, a quarta parte, tá? Ou 1/4 da tira de papel que nós tínhamos tirado, tá? Vamos ver agora aqui outra situação. Em uma pizzaria, as pizzas são divididas em 8 pedaços iguais. Antônio e sua namorada pediram uma pizza, mas não conseguiram comê-la inteira, ou seja, comer todos os pedaços. Observe a figura. Então vocês observam que tem a figura aí, tem uma parte que já foi consumida, tá? Essa que nós estamos aqui destacando para vocês. E outra parte que ainda restou. Aí temos a seguinte pergunta. Quantos pedaços Antônio e a namorada dele comeram? Então nós temos aqui, ó, 1, 2, 3 pedaços. Então nós podemos dizer
que eles comeram o quê? 3 pedaços. Quantos pedaços restaram? Tá? Então, restaram 1, 2, 3, 4, 5. Então, restaram 5 pedaços. Ok. Pessoal, agora se eu fosse questionado da seguinte forma. Represente para mim essa situação, da letra A. Não perguntando quantos pedaços Antônio e a namorada comeram. O que representa a parte que Antônio e sua namorada comeram com relação à pizza? É só vocês lembrarem do seguinte. Quantas partes foi dividida a pizza? Foi dividida em 8 partes. Então você coloca o 8 como o total de partes. Quantas partes foram consumidas? 3. Então esse número aqui representa a situação abordada aí. Qual a representação da parte que foi consumida por Antônio e sua namorada? 3 de quantas? De 8. Mesma coisa eu posso fazer. Então, qual a parte que Antônio e a namorada deles deixaram representa com relação à pizza? Então, vocês colocariam 8, que é o total, não importa se comeram ou se não comeram. E aqui você leva em consideração o que está sendo perguntado. Quantos restaram? Quantos restaram? 5. Então, tá aí. 5 de quantas? De 8. Isso aí, na verdade, é uma representação de fração, tá? Uma parte de um todo, tá? Vocês observam que existiu um total de 8 pedaços e foram, na letra A, levadas em consideração as partes que eles comeram e na letra B, as partes que restaram, mas tudo levando em consideração ao todo, ao total. Observe o seguinte, outra situação da parte de um todo. Um relógio aí que marca o quê? Meio-dia, tá? Meio-dia equivale o quê? A 12 horas. Outro, tá? Que marca meio-dia e 15, 12 horas e 1/4 de hora. Por que 1/4, professor? Se você observar bem aqui, ó, o relógio, ele se parece muito com uma pizza. Então você observa que do 12 para chegar até no 3 aqui, ó, isso aqui representa o quê? 1/4, ou seja, das 4 partes que foi dividido o relógio, foi tomada o quê? Uma. Por quê? Porque 15 minutos equivale a 1/4 parte da hora, porque uma hora é composta de 60 minutos. Beleza? Mesma situação aqui. Aqui eu tenho um relógio que marca meio-dia e meio. Se você observar o relógio, a parte dos minutos vai corresponder o quê? A meio ciclo desse daí. Ou seja, seria meia pizza, ou seja, 2 pedaços de 4. 2 pedaços de 4 representa o quê? 12 horas e meia ou 1/2 de hora, ou seja, a metade de 1 hora, correto? Pessoal, dentro dessa estudo de fração, é interessante a gente representar os elementos que compõem essa representação e, além desses elementos, de representar esses elementos, é importante também você saber o significado de cada um. Então, vejam só, aqui eu tenho uma fração, 3 punhados de quantos? De 4, ou seja, tem um total de 4 e foi considerado 3 partes dessas 4. Esse 3 representa o numerador, ou seja, o que fica em cima representa o numerador, e o 4 representa o quê? O denominador. O que fica embaixo representa o denominador. O denominador 4 indica quantas partes iguais a unidade foi dividida, ou seja, o total de partes que compõem a situação, tá? Então, sempre o denominador, ele representa a quantidade de partes que foi dividida o todo. O numerador indica quantas dessas partes foram consideradas.
Então, se eu dividir a figura em 4 partes, dessas 4 eu peguei 2, então vai ser o quê? O 2 o numerador e o 4 o denominador. Mas se dessas 4 partes eu peguei 3, eu considerei 3, então 4 é o total e o que eu considerei vai ser o quê? O numerador. Não esqueçam disso. O denominador é o todo, quantas partes foram divididas, e o numerador é a parte que foi considerada. Veja como nós fazemos a leitura ou a escrita por extenso de algumas frações. Tá aí. Como é que eu leio essa fração? 1/2, tá? Essa outra, 2/3, 1/4, 3/5, 1/6, 4/7. O que dá para a gente perceber? O numerador, você lê o número normal. 1, 2, 3, como aparecer. Quando você for ler o denominador, você observa que aparece meio, terço, quarto. Então, escute aí. Ó, denominador 2 é meio, em qualquer situação. Denominador 3 é terço, 4 é quarto, 5 é quinto, 6 é sexto, 7 é sétimo, tá? 8 é oitavo, 9 é nono, 10, professor, aí já vai ser outra situação, décimo. Então se liga, do 2 ao 9, o denominador, ou seja, o número que fica embaixo, ele recebe nomes especiais. Quais são esses nomes especiais, professor? Ó, meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo, tá? Do 2 ao 9 recebe nomes especiais. O 10 é décimo. Qualquer potência de 10 que esteja no denominador, ele vai receber um nome especial. Décimo, se for 100, centésimo, mil, milésimo e assim por diante. Qualquer outro denominador diferente do 2 ao 9 ou potências de 10, e você vai fazer o seguinte, ó. 10, aí você vai colocar 11 e acrescentar a palavra avos. Qualquer número que esteja fora do 2 ao 9 ou potência de 10 no denominador. Você lê normal e acrescenta a palavra o quê? Avos. 2, 15 avos, tá? Aqui, como eu falei para vocês, 100 centésimo, tá? Ah, professor, só para reforçar aqui. Se eu tiver uma fração aqui, como é que eu faço essa leitura? O 20 é múltiplo de 10. Não, múltiplo. O que o professor falou? Potências de 10. 10, 100, tá? 1000, 10.000, 100.000 e assim por diante. Aqui você vai ler o quê? Ó, 1, 20 avos. Apenas isso. Qualquer número que esteja no denominador que não seja do 2 ao 9 ou alguma potência de 10, você vai ler normal e acrescentar a palavra avos. Pessoal, então essa era a nossa leitura das frações, como é que a gente faz a leitura de cada uma dessas frações, tá? Agora vamos ver a ideia de fração como resultado da divisão de dois números naturais. Vejam só, Miguel tem uma barra de chocolate, quer dividi-la de forma igual entre seus 4 netos. Vamos observar uma opção de como Miguel pode dividir o chocolate entre os netos, tá? Note que a ideia aqui é a pessoa pegar a barra de chocolate e dividir essa barra de chocolate em 4 partes iguais, tá? Cada uma dessas pessoas vai receber a 4ª parte, ou seja, uma das 4 partes do chocolate. Então, nós podemos fazer o seguinte. Podemos representar da seguinte forma. 1 dividido para 4, ou simplesmente você escrever o quê? 1/4. Então, cada um vai receber 1/4 dessa barra de chocolate. Ou seja, usamos a fração
como quociente de dois números naturais, ou seja, você vai dividir um todo, que é a barra de chocolate, dividido por quanto? Por 4. Ah, professor, e se essa barra de chocolate, se o Miguel tivesse 6 netos, como é que seria? Seria o quê? 1 dividido por 6 ou simplesmente 1/6. E isso vai se estender, se tiver 7, 8, 10, não importa, tá? O importante é você saber que você tem que dividir o todo pela quantidade de netos lá que ele tinha, tá, pessoal? Então, isso aqui era a nossa aula de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado da explicação, tenham entendido, e se não entenderam, ficou alguma dúvida, estamos aqui à disposição para estar ajudando vocês. Um abraço e até a próxima oportunidade.